relação dos homens com essa história. Na cidade, os testemunhos construídos tomam vida, é o que eu estava falando para vocês, onde a história e o tempo tornam-se visíveis. Essas obras do passado contribuíram e também são responsáveis pela definição da forma da cidade e da imagem urbana. Segundo outro teórico que estudou a arquitetura do Brasil, foi Nestor Goulart, de Reis Filhos. Se vocês começarem a ler textos, vocês vão ver que sempre são citados esses nomes, que são pessoas que muito estudaram a arquitetura brasileira. Então, Reis Filho, ele fala que os embriões das primeiras cidades brasileiras foram realizados, os primeiros embriões foram realizados a partir das missões estabelecidas. Quer dizer, as missões eram atividades exercidas pelos jesuítas. Então, eles é que tinham a função de erigir a escola e catequizar os índios, e a partir daí começaram um embrião daquela cidade, né? Aqueles aglomerados que se formavam em torno daquelas construções. E sempre dessa forma, um traçado retangular, o Largo da Matriz, você vê que todas essas cidades têm bem essas características, o largo, a Igreja Matriz, e dos lá, ao redor, as casas distribuídas de forma irregular, né? No entanto, com o desenvolvimento da agroindústria açucareira, outro tipo de ocupação acabou seguindo durante o período colonial, que foram os latifúndios. Aí, nesse caso, já não era mais dentro daqueles aglomerados do centro da cidade, já eram distantes, eram áreas que se conhecida como engenho. Na realidade, o engenho era formavam um espaço destinado à transformação da cana-do-açúcar em açúcar, né? O engenho passou a denominar toda a extensão latifundiária, que ali estava a Casa Grande, a Capela, a Senzala. Então, muito dessas localidades, desses engenhos, foram distribuídos em grandes áreas aí. No final do século XVIII, tinha mais de 300 engenhos no recôncavo da Bahia. Então, isso aí ficou um legado que, embora depois, com o extermínio da produção de açúcar, da manufatura do açúcar, eles foi abandonado esses espaços. Esses espaços foram comprados por usinas que só tinham interesse na cana-de-açúcar, não tinham interesse nos bens que estavam ali naquele terreno. Então, essas casas começaram a ficar destruídas. Não houve uma preocupação em reformar esses espaços. Então, um ou outro engenho, na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns engenhos que ainda se encontram preservados, né? Atualmente até tem uma casa de engenho e uma capela, também muito grande, que é em Candeias, que está sendo restaurada, que é um museu de Vanderlei Pino. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Candeias. É muito bonito essa capela, e dentre outras, né? Várias cidades aí ainda preservam, outras não, estão completamente em ruínas, não tem mais nada para se contar. Ainda vou mostrar para vocês algumas dessas capelas de engenho que ainda hoje persistem. A arquitetura, então, é que formava as ruas. Não existiam essas calçadas foram colocadas depois. Então, era chão batido e as casas eram distribuídas, formando as ruas, né? Umas vielas, ruas estreitas. A arquitetura urbana dependia do lote em que seria implantada. Geralmente tinha traçado irregular, lotes com testadas estreitas e grande profundidade. Sem afastamento das edificações, a arquitetura definia a rua. Na realidade, a ideia de se colocar uma casa junto da outra, exatamente porque essas casas eram feitas de taipa, e elas não poderiam ficar expostas, e elas assim, juntas umas das outras, ficavam protegidas, né?
todas tinham beirais. Depois, aqui, quando começaram a colocar dessa forma, já tirando os beirais da casa, isso aqui começou a partir do século XIX. Mas todas eram com beirais que protegiam da água da chuva. E com o tempo, muita gente também modificou até, colocou em blocos, tirou a sua fachada, fez reformas nas suas casas, né? Um reforço nas fachadas. A arquitetura colonial também, então, além de ter casas de térreas, né? Tinha casas também com sobrados. Térreas e sobrados eram o que mais tinham nessa época. Então, os sobrados também, eles não tinham platibandas. Platibandas e frontões essa partezinha aqui, só mesmo a partir do século XIX. Inicialmente, sempre o telhado, né? Com 2 águas ou mais, dependendo do tamanho da construção. Durante o período colonial, o lote urbano tem suas características bem definidas: ruas uniformes, sem calçamento, construção no alinhamento das vias e paredes laterais sobre os limites do terreno. As casas eram urbanas ou rurais, não haviam casas urbanas ecoadas e nem tinha jardins. Não tinha nenhuma árvore, não tinha nada disso. Padronização. Com relação às fachadas, dimensões e número de aberturas, a altura dos pavimentos e alinhamentos com as edificações vizinhas eram baseadas em cartas régias ou posturas municipais. Isso era determinado, teria que ser feito daquela forma, existiam normas para esse tipo de construção, principalmente se fosse uma arquitetura desse tipo aqui, que é... Mesmo as edificações mais nobres eram construídas no alinhamento das vias públicas. Deixa eu ver mais alguma... Tem outro teórico que muito estudou sobre a arquitetura brasileira, que é Carlos Lemos. Ele tem um livro publicado em 1979, que ele diz que foram definidas com precisão as classes sociais da colônia. Isto é, depois que as poucas famílias da classe dominante abrigavam-se em seus latifúndios, o restante da população abrigou-se na cidade. Ele disse que as pessoas mais abastadas moravam nos engenhos, né? As demais, que eram funcionários públicos, e as pessoas moravam nas cidades, que não eram do jeito que está hoje. A cidade foi crescendo à medida que a cidade ia se desenvolvendo, né? Então, eram os negociantes, alguns funcionários públicos, o clero em geral, o clero são os padres, e também os artesãos, né? As áreas urbanas eram importantes também como ponto de comercialização e embarque da produção açucareira. Tanto que essas casas, principalmente sobrados, você vê que a residência em cima sempre começa embaixo. Normalmente era dessa forma. Era utilizada para comércio. As povoações no século XVI nasceram na costa, em locais facilmente defensáveis. Eles pensavam mais em defesa, por isso que eles distribuíam a cidade em lugares mais altos, que não fosse invadido e tivesse condição. E aí começaram a crescer desordenadamente, exatamente pela forma que eram instaladas. Os primeiros povoadores preferiam quase sempre um lugar acanhado, com boa visibilidade, e um acesso difícil, se possível feito só por um lado, o que provocou o aproveitamento de plataformas rochosas sobre as praias e junto aos estuários dos rios. Nas margens dos rios, principalmente para descarregar as plantações geralmente todos os engenhos, eles sempre tinham um lugar para despejar ou enviar a sua produção. E ancorar suas embarcações para levar a cana-de-açúcar, né? É dispensável. Essas construções eram cópias da que eram em Portugal. Se vocês tiveram um dia a oportunidade de ir, você vê que há uma similaridade
nos aspectos construtivos das construções com as que a gente vê em Portugal. Na área central, sempre estava, nessa área, como essa área que está aqui, era a parte central, sempre estava localizada a igreja, né? O Palácio do Governador, se tivesse, normalmente, o palácio só veio surgido a partir do século XIX, mas é o espaço administrativo, que é a casa de Câmara e Cadeia, sempre toda a casa. E isso aqui, esse tipo de casa de Câmara e Cadeia, essa aqui tem um modelo diferente, mas tem outras que tem torre. Em muitas cidades aqui do interior tem essa característica de a casa de Câmara e Cadeia possuir uma torre também. Então, há um aspecto de acompanhar aquela mesma forma, aquela mesma planta para o desenvolvimento da casa de Câmara e Cadeia. Uniformidade dos terrenos e partidos arquitetônicos. Mesmo internamente, é possível a gente observar que existe a repetição dos modelos. Aquela casa era uma casa simples, que se fosse uma casa porta e janela, você entrar, tem aquele corredor comprido, porque os quartos não tinham iluminação nem ventilação. Então, para compensar isso, sempre tinha uma sala, sempre o primeiro cômodo era destinado a uma sala de visita, de receber alguém. Depois vinham os quartos, que eram alcovas, que eram chamadas, e depois é que vinha uma área que era aberta, que servia como área como se fosse uma sala de jantar. Cozinha sempre ficava no fundo, sanitário também, não existia sanitário dentro das casas. As ruas, aqui, então sempre as ruas eram distribuídas dessa forma, o largo, tá vendo? Nesse caso aqui é Cachoeira, né, o Largo do Rosário, e as ruas distribuídas a partir dessa parte central aqui. Esse esquema envolvia a própria ideia que se fazia de via pública, numa época em que as ruas não tinham calçamento e nem tinham passeios, então eram distribuídas dessa forma. Todo mundo disputava ficar próximo a essas áreas aqui, que era a área da área da igreja, a área que tinha o movimento, a vida social aqui. Então, exatamente, eram compridos exatamente por isso, para estreitos, para que cada um pudesse ficar dentro desse mesmo espaço aqui. As ruas eram o traço de união entre os conjuntos de prédios e por eles era definida espacialmente. Então, exatamente, as casas e os prédios é que definiam as ruas. Nessa época, eram ainda desconhecidos os equipamentos de precisão e topografia. Não existia isso, né? Os traçados das ruas eram feitos por meio de cordas e estacas. Então, os limites dos terrenos eram organizados dessa forma. A casa urbana. Então, a casa urbana era... Tanto que, na arquitetura barroca, eles se chamam casa chã, arquitetura chã, arquitetura barroca. As casas eram alinhadas pela divisa frontal e geminada nos dois lados. Quer dizer, chamam assim, a mesma parede, né? Parede meia, a mesma parede com o vizinho. E as casas também chamam, quando a casa... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não tem, não. Aqui. Chamam casa em correnteza, porque é toda seguindo o mesmo alinhamento. Aí chamam casa, deixa eu ver o que está dizendo aqui, repetição dos modelos. Quanto ao sistema parcelário, o lote urbano era sempre estreito e profundo, variando de largura de 5 a 8 metros. Já falei isso. Sim. As casas eram alinhadas pela divisa frontal e geminadas dos dois lados, certo? Isso em parte se deve à precariedade das técnicas construtivas, que aí elas se protegiam, porque ficavam junto às outras, não haveria a possibilidade de vir danificar pela água das chuvas.
sabendo que a tábua de pilão, o pau a pico eram vulneráveis à chuva. Um dos modos de proteger das intempéries era colocar empina com empina, restando apenas duas fachadas expostas, que era a fachada principal e a posterior. Os beirais e varandas se incumbiam da proteção. Então, os beirais grandes, exatamente para proteger das intempéries. Os fatores determinantes das formas arquitetônicas de nossa arquitetura colonial são de ordem econômica e técnica. A escolha das técnicas construtivas, muitas vezes, a sua má realização e a relativa fragilidade das nossas construções tem sua explicação na escassez de recursos alocados na construção, mesmo dos mais importantes edifícios. Então, muitas vezes, a fragilidade dessas edificações estava não só pela escassez de recursos, como também de mão de obra especializada para aquele tipo de construção. Somente a partir de 1630, aproximadamente, pode-se falar num padrão mais definitivo com relação à construção. É nessa época, por exemplo, que a cobertura, que antigamente, logo no início da colonização, 1500, 1500 e tanto, a cobertura era vegetal, né? Não existia cobertura de telha. Só a partir de 1630 que começa a ser utilizada a telha cerâmica. Os tipos de coberturas mais utilizadas. Então, esses são os tipos de coberturas que eram utilizadas. A meia-água, que era utilizada como rancho. Aqui fala o rancho, normalmente o rancho, eu copiei isso de um livro, vou ver a referência aí qual foi. Rancho, normalmente, era utilizado para falar sobre estadia. Pessoa que, por exemplo, uma posada era um rancho. Então, pode ser um cômodo que ficava fora da residência, no quintal, e aí se chamando rancho, ou se não, um depósito. Está mais para depósito do que mais para rancho. E mais adiante ainda vamos ver o que realmente a palavra rancho era utilizada, eu não percebi, eu coloquei aqui. O telhado de duas águas era o mais utilizado, principalmente em casa térrea. Todas as casas térreas possuíam eram dispostas dessa forma, né? Com um beiral vindo para a fachada frontal. O telhado de duas águas era muito utilizado em construções urbanas, sobretudo em casas geminadas, um padrão dos mais comuns nas cidades, nas casas de porta e janela, minha morada e sobrado, etc. Essa classificação a gente vê muito essa classificação de meia morada, eu vou mostrar para vocês como eles chamam de meia morada, morada inteira, classificação para esses tipos de casa térrea. Daqui a pouco a gente passa aí e vou explicar melhor. O madeiramento do telhado, nesse caso, consistia apenas nas terças transversais e caibros, porque não tinha tesoura, né? Só nas terças apoiadas nas paredes. Outro tipo de cobertura, que é esse 3 e 4 aqui, que é 4 águas, né? E esse aqui é esse telhadozinho que tem uma aberturazinha que se chama lanterninha. Também algumas casas, mesmo casas com mais de um, não só térrea, como mais de um pavimento, possuía também esse tipo de elemento aqui, que é o lanterninho, água furtada, ou alguns até tinham até um mirantezinho, que já era mais, o mirante já é mais pronunciado, já tem um pé direito maior. O telhado de 4 algas era a cobertura mais comum nos pavilhões, o tipo construtivo mais utilizado para construções de maior porte, como casas grandes. Casas grandes que eu estou falando é a casa de engenho, que eram chamadas dessa forma. Equipamentos públicos, menores e mansões. Então, isso aqui é muito utilizado. Provavelmente, aquela casa de câmara e cadeia, ela deverá ter 4 águas, né? Não sei onde está aqui. Provavelmente ela deve ter 4 águas aqui.
Vamos lá. 3 e 4. Uma variante deste é o telhado de 4 águas com lanterninha, que é essa aberturazinha aqui, que objetivava melhor iluminação e ventilação do telhado, bem como o uso alternativo dessa área. O claustro era a forma preferida para as construções que aspiravam maior monumentalidade. Essa forma aqui é mais utilizada em conventos. Todo convento, toda estrutura conventual tem esse formato aqui, tem essa parte de claustro, com a parte aberta internamente da ventilação, iluminação, em toda essa área, que são construções grandes, precisava realmente de iluminação, então isso aí foi o que mais utilizado, que tinha esse pátio interno. E diferentemente das outras casas, esses pátios internos tinham vegetação, a maioria tinha vegetação aqui na parte interna. Esta solução era bem adequada para edifícios de maior porte, como palácios, conventos ou outras construções maiores. Então, isso aí, qualquer construção conventual, ela é disposta dessa forma aqui. O pavilhão composto em forma de L era outra solução utilizada quando se dispunha de terrenos de boa largura para casas grandes, mansões urbanas, etc. Também muito utilizada em casa de engenho, esse tipo de construção em L. A varanda alpendrada, essa varanda aqui, chama alpendrada porque ela tem o telhado, pode ser com o telhado que não é ligado ao telhado principal da casa, mas ela é tipo um alpendre. Até você vê esse estilo, até em igrejas. Aqui em Salvador nós temos uma igreja histórica, que é a igreja de Monte Serra, que é dessa forma aqui. Fica um lugar muito lindo, muito bonito, que merece ser visitado. Se vocês vierem por aqui, fica na Cidade Baixa, Igreja de Monte Serra. Muito bonita. A varanda alpendrada, tem varanda alpendrada ou buchada, era a solução comum em todos os partidos, desde a casa mais simples do sertanejo até as mais sofisticadas. Isso aqui foi muito utilizado, inclusive, não só também por causa do nosso clima, né? A varanda dava mais conforto, ventilação para as residências, além de proteger também a fachada principal do imóvel. Então, foi muito utilizado. A distribuição, o programa funcional da casa, era dessa forma assim, as casas simples, né? A casa mais simples que podemos encontrar é chamada casa de porta e janela, composta apenas de sala, quarto, varanda e cozinha. A circulação para os compartimentos dos fundos se dá pelo quarto. Então, passava pelo quarto. Alguns tem um corredor fechado, outros não. A pessoa passa pelo quarto, tem exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, não é fechado. Então, isso aqui possibilitava uma ventilação para os demais cômodos que não. Aqui ainda tem essa janela aqui, mas o quarto, como não tinha essa varanda, se fazia, por exemplo, era a sala de jantar, funcionava dessa forma. A cozinha aqui, e o sanitário sempre ficava fora do cômodo da casa. Normalmente, a distribuição é essa aí, nessas casas. Quando ela é maior, que tem porta e 2 janelas, aí ela tem um corredor comprido, tem uma sala principal, o quarto, sempre tem essa varanda, que é tipo uma sala de jantar, um depósito da cozinha. Sanitário sempre ao fundo. Aqui, quando tem a porta, 2 janelas de cada lado, aí tinha uma sala de um lado e do outro. Sempre tinha o costume de uma sala de visita que ficava fechada só na hora que recebesse pessoas importantes na casa que ia para essa sala de visitas. A outra sala, a sala mais simples de convívio das pessoas da família mesmo. Quartos, e aqui a varanda onde se faziam, eu vou mostrar uma foto aí para vocês, onde se faziam as refeições, olhando esse espaço aqui, depósito de cozinha. As variações aconteciam com o acréscimo de alcovas, de acréscimo de quartos, né? Atendendo aos padrões da época de preservação da intimidade e proteção da família.
Hoje sabemos que nenhum compartimento habitável pode prescindir de vão de iluminação e ventilação, mas antigamente não existia isso. Eu não tinha iluminação nem ventilação nenhuma. Porém, esta é uma ideia recente, criada pelos higienistas do século XIX. Então, que só foi criado de iluminação e ventilação dos vãos a partir do século XIX. Aqui tem a casa-terra, distribuição, telhado de duas águas, as coberturas eram em telhado de duas águas, lançando parte das águas da chuva sobre a rua e outra para o quintal. Evitava-se, desse modo, o uso de calhas ou qualquer sistema de captação e condução de águas pluviais. As calhas só vieram a ser utilizadas a partir do século XIX também. Então, essas mesmas casas começaram a colocar calhas nas suas casas, seus beirais, que antigamente não tinha isso. Aqui aquela classificação que eu falei para vocês, que é muito usual, principalmente. Esse tipo de casa existe em todo o Brasil, viu, gente? Né? Principalmente em lugares históricos. Aqui é São Luís. São Luís tem uma característica interessante lá, que a maioria das casas é revestida de azulejos. Está vendo aqui? Nós temos até algumas casas aqui na Bahia que são dessa forma, mas não é comum para a gente ter casa revestida de azulejo. Normalmente elas são dessa forma. Então aqui ele tem essa classificação de porta e janela e 3/4 de morada. Então é chamado desse jeito. Porta e janela, que é essa porta e janela, e 3/4 de morada. Meia morada, que é essa aqui. Está vendo aqui? Uma porta com duas janelas. Ele classificou como meia morada. Então existe essa classificação, se vocês pegarem algum texto alguma vez com relação a isso, existe uma classificação das residências dessa forma. Uma morada inteira, essa morada que tem uma porta central e duas janelas de cada lado. Então, é a morada inteira. Morada e meia, a janela, duas portas de cada lado e mais outra aqui, mais outra parte aqui, tá vendo? Então, aqui, uma morada e meia. Esse tipo também de janela também não é comum para a gente. Aqui também já é acréscimo, modificações do século XIX. Isso aqui é um arco gótico, que normalmente nas nossas casas não tem isso. Também é no Piauí. Todas as duas são de lá. Não tem esse tipo de... Provavelmente aqui foi de outro jeito, houve uma alteração, uma reforma aqui, né? Mas também aqui também essa platiganda foi colocada depois, é uma coisa aí do século XIX, no século XVIII é isso aqui, mas já com alteração dos arcos das janelas. A arquitetura residencial colonial brasileira, o sobrado, né? O termo sobrado, no início, designava um espaço que sobrou acima do forro, um sótão, ou um abaixo do soalho, porão habitável. Então, geralmente abrigavam lojas destinadas ao comércio no térreo e a moradia nos pavimentos superiores. Geralmente essas casas, comércio no térreo, moradia na parte superior. O sobrado urbano é um dos tipos de residência mais persistentes da história da nossa habitação. O termo sobrado, hoje em dia, designa o prédio com mais de um pavimento, não pressupondo a existência de pisos intermediários. Acrescentaríamos, o que estou falando, que o número de pavimentos de um sobrado é geralmente 2, não mais que 3. Então, esses pisos sobrados, no máximo, você vê 3, é difícil ver 4 pavimentos, a não ser que façam um acréscimo depois. Aqui o que eu estava falando para vocês de um lanterninha, tá vendo? As coberturas eram de telha de cerâmica sobre madeiramento que raramente incluía tesouras, sendo mais comuns apenas testas e caibros. O piso intermediário era sempre frisos de madeira sobre barrotes transversais. Sempre não existia, lógico, não existia a laje, a divisão entre os pisos de um pavimento e outro era sempre de madeira.
com barrotes de madeira. Em alguns casos, fazia-se um piso suplementar, ocupando todo o espaço disponível, apenas parte dele. É o caso de algumas casas que tem em Cachoeira que existe esse piso suplementar aí, que era, acho que era um recurso que utilizavam em época de enchente para colocar os objetos que tinham no pavimento térreo para cima. Eles falam muito sobre isso. Outras variações correspondiam ao aparecimento de águas furtadas ou camarinhas, geralmente colocadas de forma a evitar a necessidade de rufos ou calhas. Então, muito utilizado, você vê isso. A gente chama camarinha ou mesmo mirantes, são termos utilizados para esse tipo de elemento que é colocado aqui, né, no telhado. Podia ser até um cômodo, que esse caso aqui é um cômodo, nesse caso não, só mesmo para iluminação. Tem algumas casas no Pelourinho que possuem esse tipo de coisa. Em Cachoeira eu não sei. Não vi nenhum. Casas térreas versus sobrados. As diferenças fundamentais entre a casa térrea e o sobrado estavam no tipo de piso. Era assoalhado no sobrado e de chão batido na casa térrea. Sempre a casa térrea era difícil a casa ter cerâmica, só depois, já meados do século XVIII, que começaram a acrescentar cerâmica nesse tipo de residência, mas era o chão batido. Além disso, habitar um sobrado significava riqueza. Uma casa térrea, pobreza. Era a pessoa que tinha menos recursos, habitava uma casa térrea. Por essa razão, os pavimentos térreos dos sobrados, quando não eram utilizados como lojas, deixavam-se para a acomodação dos escravos e animais ou ficavam quase vazios. Esses espaços ficavam vazios. Sim. Aí a sala, um exemplo aqui de sala posterior, onde se faziam refeições, eram esses espaços aqui. Aqui tem até, aqui já é coisa nova, já é uma esquadria, mas não tinha isso, era um espaço só mesmo com um guarda-corpozinho assim, e tudo aberto, era vãos abertos, que serviam como iluminação. No caso aqui, a casa já está mais organizada, botaram um fogo diferente. E também usavam muito fogão a lenha. Muito. Essas casas não existia outro tipo de fogão que não fosse a lenha, né? Os fogões eram a lenha. Eu pensei que eu tinha colocado outra coisa. E aqui tem as referências aqui. Aí eu estou falando para vocês que esses autores aqui, como Carlos Lemos, Nestor Goulart Filhos, são teóricos da arquitetura. Eles são muito referenciados, em qualquer livro que você vai ler, você vai encontrar eles, né? Corona. Carlos, esse dicionário também é um dicionário muito interessante, então todos os aspectos de arquitetura, eles descrevem todos os ornatos de arquitetura. Também esse dicionário também é muito interessante. Eu não sei se tem ele disponível para download, eu não sei. Gente, é estranho isso, ainda não me habituei, porque eu não consigo ver vocês, e fica todo mundo calado. E aí fale alguma coisa, pode perguntar alguma coisa. Na próxima aula, as duas próximas aulas, eu vou fazer sexta-feira e depois eu vou ver a programação. Vocês preferem sexta ou quarta? Quarta-feira eu acho melhor, professora. Quarta também. Então, as duas próximas eu farei na sexta. Depois, quer dizer, até o dia 30, sexta. E depois eu mudo para quarta, certo? Certo. Aí tem gente querendo sexta. E aí, tem alguma coisa para perguntar? Querem perguntar alguma coisa? A professora faz alternado. Eu também prefiro na quarta. Prefiro na sexta. Então, pronto, eu vou alternando os dias que vai favorecendo a uns e aos outros também, certo?
Tá bom? Então, depois, no próximo dia, que data é? Mas seria com antecedência, né? Porque a gente acaba fazendo o nosso sistema. Não, eu estou lhe dizendo agora. No próximo dia 23. 23 e 30, eu vou fazer sexta, certo? Pronto. Agora, em novembro, já vai passar para quarta. Será que é feriado, quarta? Não. Dia 4 de novembro não é feriado. Então, dia 4 aí será na quarta, certo? Combinado assim? Aí eu vou mandar uma atividade que foi do assunto passado, que é a resenha, para vocês fazerem e para me entregarem logo, viu? Porque não é só para ler um artigo, no instantinho vocês fazem uma resenha e me entregam, tá certo? E eu vou ver a questão da nota, que eu não fiz também uma avaliação, que eu estou com uma pessoa aqui em casa com problema de saúde, e aí não tive tempo ainda de organizar melhor isso. Professora, só uma coisa. Aquelas questões, a senhora chegou a dar algum feedback? Que eu vi só feedback na resenha. Não dei não. Eu vou olhar ainda. Eu estou com esse problema aqui. Agora mesmo, daqui a pouco eu estou saindo para levar ela no médico. E aí eu estou sem condição, viu? Vou ver se a partir de amanhã eu faço isso. Tá, tranquilo. Viu? Eu só li as resenhas. Tá certo? E aí, querem perguntar alguma coisa? Ô, professora, Diga. eu não entendi bem o funcionamento Sim. no sentido daquelas águas furtadas. Não estou entendendo o que você está falando, não. Eu tá ouvindo? Sim, estou. Não entendi o funcionamento e nem o sentido, mais ou menos, daquelas águas furtadas. Ali é só para ventilação. Só para ventilação mesmo, iluminação de algum sótão. Aí colocam aquilo, sabe? Só para uma parte que fica acima do piso, digamos, você tem um sobrado, né? Tem o térreo, primeiro o pavimento, aí dá um acesso a um sótão, que ele tem um pé direito mais baixo do que os demais. E aí colocam aquilo para dar iluminação e ventilação. Porque aquela parte do sótão, ela não tem janela, entendeu? É uma parte utilizada como sótão. Seria bom que depois, quando acabasse essa pandemia, a gente visitasse alguma casa desse tipo aí, para vocês verem logo como é esse tipo de construção. Então, esse ambiente, você subia para um espaço que não sem janela nenhuma, entendeu? Aí a única iluminação era essa, o artifício que eles usavam era isso aí, colocar essa água furtada, o lanterninha também, como é chamado, entendeu? E esse fogo era usado para alguma coisa? É o quê? É um sótão usado. Era utilizado, sim. O sótão era utilizado até para a pessoa dormir, só que o pé direito é um pouco mais baixo. Você vê que antigamente os pés direitos eram muito altos, né? Atualmente as construções modernas, né? Agora todo mundo está adaptando a isso aí. Cada pé direito imenso. Não é o modismo agora. As portas imensas. Aí já a concepção já está voltando àquela ideia anterior, né? Que a gente dizia assim, para que essas portas tão grandes, né? E hoje em dia cada porta tem portas imensas, de 2,5 metros, ou mais, 3 metros de porta. Entendeu? Hoje em dia você vê, até na casa de material de construção está lá, vendendo. A maioria das portas são portas assim. Portas grandes é o que está mais se usando agora na contemporaneidade. Esse tipo de construção. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, gente? Termo alcova quer dizer o que mesmo? Eu me perdi. Alcova é quarto. Alcova, sim. Alcova, quarto. Viu? Que eles chamavam Aqueles quarto de quartos, alcova. o que a senhora mostrou na planta, né? Qualquer quarto era chamado alcova. Ah, Um quarto qualquer, uma alcova. Entendeu? A denominação para quarto era alcova.
Entendi. entendeu? Sobre esses elementos aí de água furtada que a Yasmin estava falando, eu nunca vi em Cachoeira, das Não? visitas que a gente fez. Agora, esse sobrado, assim, com um piso intermediário, mais baixo, até o acesso da escada também de madeira, uma escada, assim, bem baixinha, estreita, aí eu já vi. É. Isso se usavam. Essa escada deve ter, é porque a gente não observou, mas eu vou procurar ver se tem, onde é que tem, e vou mostrar algum exemplo para vocês. Eu sei que até na casa que a gente trabalhava lá no Pelourinho, que era o Solar Ferrão, eles tinham essa água furtada. E aí funcionava como escritório do Instituto do Patrimônio, e as pessoas estão trabalhando lá dentro. E na época, hoje em dia já colocaram ar-condicionado, mas quando houve a restauração, não foi permitido colocar ar-condicionado. Atualmente não, já instalaram ar-condicionado. Também naquela época não existia, não tinha condição de instalar. Hoje em dia tem outros tipos de ar-condicionado que você pode instalar sem interferir muito na construção, né? Mas como não haveria, eles não permitiram, e a gente trabalhava daquela forma, ali só com ventiladores. Era um lugar bem fechado. E aí? Alguém ficou com mais alguma dúvida, alguma coisa? Então, vamos parando por aqui, gente. Eu vou colocar para vocês a... Deixa eu ver se eu falo, deixa eu ver. Vou colocar para vocês o texto, viu? Ainda hoje, vou ver se eu coloco ainda hoje para vocês fazerem a resenha. Então, lembrando, quem chegou depois aí, a resenha, o título dado por vocês, o nome de vocês, o título dado por vocês, não precisa mais fazer currículo do autor, vai fazer um textozinho pequeno, introdução, desenvolvimento e conclusão, e fim. E não faz referência a outro autor. Teve pessoas que pessoas que colocaram, fizeram referência e ainda botaram referência da pessoa que citou. Aí não pode, você só vai botar referência do texto que você está analisando, entendeu? Você não pode botar referência de outro autor. Então, é dessa forma que nós vamos fazer a nossa próxima resenha. Eu vou colocar lá o material e vocês vão fazer para mim. Diga aí, gente, mais alguma pergunta? Professora, só uma coisa. No caso, então, aquele que a gente já fez, não vai ter que alterar nada, não é isso? Não precisa, viu? Porque, na realidade, não está ruim. Simplesmente, alguns só colocaram algumas coisas que foram desnecessárias. Você não vai fazer uma resenha, vai colocar o currículo, escrever todo o currículo da pessoa, não pode. Essa resenha foi escrita, não quero mais que bote no currículo nenhum, mas se você fosse falar sobre a pessoa, você fazia uma coisa de 4 palavras, entendeu? Não precisa mais do que escrever a história da vida toda da pessoa, que ninguém vai ler isso. Entendeu? Aí não precisa de escrever tudo isso. Quando você faz uma resenha, você faz uma coisa bem breve do histórico da pessoa, do currículo da pessoa, uma coisa breve, não é dizer tudo que a pessoa foi, não. É escrito por engenheiros, especialistas em tal coisa, pronto. Era o suficiente. E aí, vamos colocar do que se trata a resenha, qual é o assunto que está relatando esse artigo, é a introdução. E aí, o desenvolvimento, foi que eles falaram, entendeu? Qual é o conteúdo disso aí, e a conclusão que eles chegaram, não é que você chegou, você não pode dar sua opinião. Eles chegaram à conclusão que não sei o quê, pronto, acabou isso aí. E também não precisa dizer a quem se destina, não, viu? Certo. Só é a conclusão, tudo relativo ao artigo mesmo. Que conclusão foi que eles chegaram com esse artigo que eles escreveram? Pronto, acabou. É isso aí, tá? A senhora pode repetir o que a senhora falou sobre a introdução, porque deu uma cortada aqui, por favor. A introdução é do que se trata o artigo, certo?
Você está lendo um artigo, aí você vai escrever, você vai colocar um título seu sobre aquele artigo que você vai fazer a resenha. O título é seu, não é o título do artigo. Lógico que é adequado, o título deve ser com conteúdo relativo ao artigo, lógico, né? Você vai botar um título seu, e aí você vai botar a referência do autor. E outra coisa, você dê uma olhadinha, eu vou ver se eu envio para vocês aí, porque não estão sabendo, vocês estão com dificuldade de fazer a referência. Quando uma pessoa, fulano de tal, ciclano de Souza, tem uma referência feita errada que muita gente copiou. Não é de Souza, é Souza. O de fica lá. Por exemplo, meu nome é Maria da Graça, mas eu não posso dizer, quem entendi do nome aí. Fulano de tal da Silva, certo? Então, deixa eu ver, Maria Francisca da Silva. Aí eu vou botar o quê? Silva, Maria Francisca da. É isso aí. Agora, ultimamente, estão abreviando, que antigamente, aliás, a ABNT é única, mas se você vai fazer um artigo para uma revista, elas estão sugerindo que a pessoa coloque, pode botar até abreviado. Posso botar Silva, vírgula, MF, Maria Francisca. Aceito também, ou senão, Maria e o F, ponto. E o da eu elimina. Também aceito também dessa forma. Mas eu não posso botar da Silva. Não posso. Agora, quando o nome é composto, fulano de tal, Júnior, Francisco da Silva Júnior. Então, eu não posso botar Júnior. Eu tenho que botar Silva Júnior. Certo? Porque Silva Júnior que é o final do nome da pessoa. Toda vez nome composto, assim, o nome que é derivado, ele vem ligado na referência. Então, vai ser Silva Júnior, vírgula, fulano Francisco. Dessa forma. Certo? Ou Júnior, Neto, Neta, seja lá como for, tem que vir o último nome junto com essa referência de ser Neto, filho, Júnior, tem que vir junto com o último sobrenome. Então, é dessa forma. Então, eu vou ver se eu acho aqui norma da BNT, vou enviar para vocês, para não haver erro na referência. E também, como esse artigo eu peguei na internet. Quando a gente pega na internet, lógico que eu posso botar a referência como se eu tivesse o artigo na minha mão, que eu peguei na revista, ou posso colocar que eu peguei na internet. Então, eu vou botar o site disponível em, acesso em, isso eu tenho que botar. Mas quando eu fizer isso, eu não posso botar mais nada nada relativo. Então, eu vou mandar para você referência exatamente como eu expliquei para vocês ali para cada um eu enviei a forma correta de especificar essa referência, certo? Então, eu vou ver a norma da BNT, se eu tiver aqui, eu tenho, agora vamos ver onde é que está uma bagunça danada no meu computador. Eu vou enviar para vocês, tá certo? Professora, eu tenho essa norma de referência e de citação. Se a senhora quiser, eu posso te enviar. É o quê? Eu tenho a norma tanto de referência quanto de citação. Se a senhora quiser, eu posso enviar para a senhora. Ah, então ótimo. Pronto, eu envio isso aí, pessoal. Tá bom, eu tenho também, porque estou muito desarrumada aqui mesmo com o meu computador. Eu preciso parar uma hora aí para organizar. Eu vou enviar diretamente no grupo do WhatsApp, então. Tá bom, então. Tchau, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima sexta, tá? Esse mesmo horário. Tchau.